nós estamos falando sobre vida cristã normal, ainda do tema sujeitando-nos uns aos outros hoje no trabalho. E vamos falar da submissão dos servos aos seus senhores. Nós vimos em domingos anteriores que, se de fato ouvimos falar de Jesus e nele fomos instruídos segundo é a verdade em Jesus, se aprendemos que precisamos renovar a nossa mente, se a renovação da nossa mente consiste em deixar de lado a velha natureza, os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem que se corrompe segundo os desejos enganosos, se a renovação da nossa mente consiste em revestirmos-nos da nova natureza, ou seja, dos bons hábitos, dos bons costumes, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, se isso realmente tem chegado aos nossos corações, como a palavra de Deus diz, nós devemos ter cuidado com a maneira como vivemos. Não devemos viver como tolos, mas como sábios, devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, devemos aproveitar bem o tempo, que os dias são maus, devemos procurar entender qual é a vontade do Senhor, devemos deixarmos-nos encher do Espírito Santo. E vimos também que quem está cheio do Espírito está cheio de gratidão, de louvor e adoração a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo está pronto a sujeitar-se ao seu próximo. Por isso que Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Temos visto que obediência e submissão uns aos outros são características do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. São características então do novo homem que entende a vontade do Senhor e é cheio do Espírito. Vimos que todo o Novo Testamento enfatiza a atitude de submissão, e já vimos isto primeiro na submissão às autoridades civis, em segundo lugar, submissão uns aos outros na igreja, em terceiro lugar, submissão no lar, no contexto conjugal, em quarto lugar, submissão no lar dos filhos em relação aos seus pais, em quinto lugar, submissão dos pais ao Senhor. E hoje queremos ver em sexta a submissão dos servos aos seus senhores. Poderíamos chamar isso de submissão no trabalho. A submissão no trabalho envolve dois lados. Envolve, de um lado estão patrões, chefes, líderes, superiores, hierárquicos. Do outro lado estão empregados, subordinados, liderados e subalternos. A Bíblia tem mandamentos tanto para os servos como para os senhores. Eu vou ler o texto de Efésios 6:5-9. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus,
e que ele não trata as pessoas com parcialidade. A palavra que aqui é traduzida por servos é a palavra grega doulos, que significa escravo. Assim, primariamente, o texto fala da relação entre senhores de escravos e de escravos. Você vai dizer, isso não tem nada a ver com a gente. Graças a Deus não temos esse sistema em nosso país. Embora a gente saiba que existem pessoas que são exploradas, mas não é o nosso tema agora. Os mandamentos que nós temos aqui, nesse texto, são naturalmente para escravos e senhores. O texto mostra primeiramente como deveriam se comportar os escravos cristãos em relação aos seus senhores, fossem eles cristãos ou não. O Novo Testamento não considera se a escravidão é eticamente certa ou não. A escravidão era uma realidade naqueles dias em que o Império Romano dominava praticamente todo o mundo conhecido de então. E a diferença básica é que daquele tempo para hoje, no que diz respeito aos princípios que nós encontramos neste texto, é que você hoje não é obrigado a ficar num trabalho em que a pessoa não é legal, ou que a liderança que está sob você não é uma liderança que te agrade, ou que, se é que você pode fazer essa escolha, né? Porque muitas vezes você trabalha num lugar onde você não gosta, mas você não tem outra opção no momento. Você pode estar até procurando, mas você tem até o direito de depois encontrar e sair dali e buscar uma coisa melhor. É natural, não existe nada de errado em você querer crescer profissionalmente, em você querer prosperar. Nada mais natural. Mas os princípios aqui trazidos são para quem não tinha escolha. E muitas vezes você não tem escolha. Mas independente de ter escolha, você tem pessoas a quem você deve submeter-se no seu trabalho, nas suas atividades, sejam elas de quaisquer natureza. E os mandamentos estabelecidos aqui pela Bíblia aplicam-se no contexto do trabalho dos nossos dias, então, em tudo, sem tirar nem pôr. Então, como o cristão deve servir aos seus senhores, estamos pensando em senhores como o seu chefe, o seu superior hierárquico, qualquer pessoa que esteja na liderança, seu patrão, seu chefe. Primeiro, o texto diz que você deve ser obediente ao seu Senhor aqui na terra. Primeiro, o texto diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra. É interessante observar que o primeiro exemplo que nós temos, e se você quiser, olha, as referências que você vai ver projetadas aqui são só do texto de Efésios. Eu vou citar inúmeros outros textos. Você tem duas opções. Uma, de acompanhar estando atento ao que eu estou dizendo. Segundo, se quiser comparar com a Bíblia, fique à vontade. Mas, às vezes, eu penso que se você prestar bastante atenção, você vai ser bem sucedido, porque eu vou citar os textos, tal como eles estão na palavra. Mas, se não, você pode anotar também depois para conferir. Jesus obedeceu ao Pai
como um escravo, literalmente um escravo na época do Império Romano. Exatamente como o escravo é recomendado aqui, Jesus fez, como é recomendado aos escravos cristãos aqui. Filipenses capítulo 2, um texto que todo mundo conhece, a partir do verso 5, diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Quando Jesus veio aqui ao mundo, ele abriu mão da sua divindade, ele desceu da sua condição de Deus para se tornar homem. Então, quando ele fez isso, ele abriu mão da sua condição de Deus para viver aqui como homem. Ele não podia viver aqui como Deus e ser exemplo para mim e para você. Ele tinha que viver como homem. Ele não podia morrer se não fosse homem. Ele não podia ser o sacrifício perfeito se ele não fosse homem. Ele não poderia derramar o seu sangue se ele não fosse homem. Por isso ele se fez homem. E o texto diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, porque ele é igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele teve que abrir mão. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua condição de Deus, assumiu a forma de servo, e a palavra aqui é a palavra doulos, que significa escravo, assumiu a forma de escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Já dissemos aqui inúmeras vezes, por que Jesus é chamado aqui de escravo? Escravo de quem? Escravo do Pai, porque ele vem na condição de alguém que obedece. Escravo não tem vontade. Bom, vontade ele tem, mas ele não pode expressá-la. No caso de Jesus, não foi uma imposição, foi uma escolha. Ele diz que veio voluntariamente, ele deu a sua vida e ele veio não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o havia enviado. Ele disse que não falava as suas palavras, mas a palavra que o Pai mandava ele falar. Em todo o tempo ele agiu assim. Então, se você está sob liderança, você pode, dependendo do tipo de trabalho que você exerce, se lhe é pedida a sua opinião, ou se é algo que você tem que opinar e dizer e falar, então você vai usar dessa prerrogativa. Mas se ninguém pede para você falar e manda você fazer exatamente o que querem que você faça, se você é sábio, você vai ter que fazer exatamente o que mandaram. Porque é assim que vão reconhecer o seu trabalho. E foi isso que Jesus fez. Jesus não fez isso para ser reconhecido. Jesus fez isso porque ele veio para obedecer e ser aquilo que Deus quer que eu e você sejamos. Obedientes. E a obediência aqui, no caso, não é para infernizar a sua vida, não é para prejudicar a sua vida. Eu estou me referindo aos mandamentos de Deus e à vontade de Deus. O que Deus deseja é que eu e você tenhamos o melhor. E o melhor é Ele que sabe o que é melhor para mim e para você. Então, obedecer a Deus sempre vai ser algo muito melhor do que fazer a minha própria vontade. Sempre que o homem faz a sua vontade, ele se dá mal. Por melhor que ele queira fazer tudo que ele imaginou fazer, nunca será o melhor. O melhor é Deus que sabe. Ele conhece a sua vida e sabe o que é melhor para você.
Duas palavras no Novo Testamento são traduzidas como servos. A primeira é a palavra diáconos. No grego é assim que se pronuncia, diáconos. E significa servo, literalmente servo. Não significa escravo, é simplesmente o servo, alguém que serve em qualquer área. Mas a palavra doulos, como já dissemos, significa escravo, literalmente escravo. Nos textos que nós já citamos e que vamos citar ainda, o termo usado é o termo grego doulos, que significa escravos ou escravo. Então, continuando, como o cristão deve servir aos seus senhores aqui na terra? Porque o texto é claro quanto a isso. Segundo, com temor e tremor. Quanto a você, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor. Essa expressão temor e tremor é uma expressão que é usada na sua relação com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Eu devo temer a Deus, e significa não é ficar tremendo de medo na presença de Deus, mas é respeitá-lo, é honrá-lo, é saber quem Ele é, e é valorizar o que Ele diz e obedecer. Tremor, no sentido de realmente ter uma reverência ainda mais profunda, para tremer nas bases quando nós quebramos aquilo que Ele manda que eu e você façamos. A Bíblia diz que eu não devo temer autoridade alguma, mas se eu pisar na bola, devo tremer nas bases, porque vai vir chumbo grosso. Eu vou sofrer as consequências. E com a permissão de Deus, porque eu fiz o que não devia de fazer. Como o cristão deve servir aos seus senhores aqui na terra? Terceiro, com sinceridade de coração. Quanto a você, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração. Sinceridade, o que é sinceridade? Alguém já disse que sem sinceridade é sem cera. Quando uma madeira tinha um buraquinho, passava-se uma cera, ou hoje usa-se um outro recurso para tapar buraco em madeira, depois passa um verniz ou algum material que cobre e fica tudo como se não tivesse nenhum buraco. Sem cera significa é aquilo que você é mesmo. É com sinceridade, com autenticidade, com verdade. Fala de algo singelo, algo único. E faz contraste com aquilo que é dúbio, melhor, aquilo que é duplo. É a pessoa de duas caras, que age de uma maneira num lugar e age de outra no outro lugar. Sinceridade, então, indica ausência de duplicidade, de duas caras. Então, é assim que a gente tem que servir a quem está em posição de chefe, de líder, de quem quer que seja a quem servimos no trabalho. Como o cristão deve servir aos seus senhores aqui na terra? Em quarto lugar, como se estivesse servindo a Cristo. Quanto a você, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Como a Cristo. Será que algum de nós teria coragem de servir mal o nosso Senhor, a menos que você não o tenha recebido como Salvador e Senhor? Mas se você teme a Deus e você reconhece que Jesus é Senhor, com certeza você haveria de servi-lo
de uma maneira diferenciada. Mas o texto está dizendo que da mesma forma como você obedeceria a Cristo, se você estivesse trabalhando para Ele, andando na companhia dEle, é assim que você deve servir no seu trabalho. Então, é assim que Deus vê como eu e você agimos no trabalho. É como se estivéssemos servindo o próprio Cristo. O texto diz, como a Cristo. E olha que ele está falando para um escravo. Depois nós vamos explicar melhor isso aí. Pedro escreve acerca de senhores de escravos que eram maus. E Pedro diz assim, servos, e a palavra servos aqui é escravos. Sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor, todo respeito. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Quando alguém te trata mal, a sua tendência natural é tratar essa pessoa mal. Se alguém pisa no seu calo e fez isso de propósito, a vontade que você tem é de pagar na mesma moeda. Se alguém te faz qualquer dano, você quer retrucar. A sua carne quer sempre fazer isso. Então, ele recomenda que eu e você devemos servir mesmo quando a pessoa a quem servimos não é legal, não é cordial, é uma pessoa má, injusta. Você vai perguntar, seria o caso de perguntar, por que você está trabalhando para essa pessoa? Você pode dizer, eu não tenho outra alternativa. Então, aguente firme até Deus abrir uma porta para você diferente. Porque essa era a situação do escravo. Ele não tinha opção. Ele tinha sido vendido, alguém tinha comprado ele e a vida não pertencia a ele. Então ele não tinha escolha. E às vezes nós não temos escolha, mas podemos pedir a Deus que mude isso, porque nós não estamos em nenhum regime de escravidão no nosso país, graças a Deus. Agora, por que eu devo tratar bem a quem me trata mal? Porque isso é agradável a Deus, diz o texto. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. O que é a minha consciência para com Deus? A minha consciência é que eu devo tratar quem me faz o mal com o bem. E a minha consciência me ensina isso. Então eu não tenho como retrucar na mesma moeda, porque minha consciência não permite fazer isso. E se eu fizer, eu vou ter que pedir perdão. Por isso que é agradável a Deus que eu faça a vontade dEle, mesmo quando isso não é favorável, mesmo quando as circunstâncias não são adequadas. Ele diz, pois que glória há se pecando e sendo castigados, ou seja, se eu piso na bola, faço o que é errado e sou punido por isso, pois que glória há, então você não está fazendo nenhuma vantagem. Se pecando e sendo esbofeteados, por isso vocês suportam com paciência. Se você pisou na bola e está sofrendo as consequências, você vai ser bem paciente. Então isso aí não tem valor, você está colhendo o que você plantou. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e os suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam
os seus passos. A regra áurea do ensino de Jesus é que eu e você paguemos o mal com o bem. Há momentos em que a carne grita mais alto e você pisa na bola e você estragou tudo. Mas aí você tem um recurso, você desce do seu pedestal, do seu orgulho, peça perdão porque você falhou em ser uma testemunha fiel de Jesus e continua. Sem essa visão, é impossível você obedecer a quem quer que seja, servir a quem quer que seja. O mal é sempre vencido pelo bem. Romanos 12, 17. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. As pessoas podem não ter paz comigo, mas eu devo ter paz com elas. Se ela não tem paz comigo, que não seja por minha causa, mas por um problema dela. Tem pessoa que levanta mal, levanta aborrecida, levanta de mau humor e sai xingando todo mundo, sai pisando em todo mundo. Então, você tem que viver bem com essa pessoa, mesmo que ela não viva bem com você. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você não vai fazer nada, mas Deus vai fazer com que a consciência dele queime como se tivessem brasas vivas na cabeça dele. Então, o texto termina assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu li Romanos 12, 17 a 21. Como o cristão deve servir a seus senhores aqui na terra? Em quinto lugar, não servindo apenas quando estão sendo vigiados para agradar pessoas. Nós sabemos de histórias e filmes, de enredos, de histórias, onde as pessoas estão, às vezes, fazendo tudo que não deviam fazer num setor de trabalho. Estão papeando, estão conversando fiado, deviam estar trabalhando, mas estão fazendo. Aí chega o patrão, todo mundo se ajeita, coloca tudo lá, senta lá bonitinho como se estivesse trabalhando. A pessoa está no computador, na internet, vendo mensagens, e tudo. Chega o patrão, ele vai lá e deleta aquilo, ou muda lá o que ele está vendo. Então, o texto diz que eu e você devemos servir não apenas quando estamos sendo vigiados. Nós temos que entender que nós temos alguém que nos vê o tempo todo, 24 horas por dia. Sabe tudo a nosso respeito. Ainda a palavra não chegou à boca e ele já conhece todas. Ele sabe o meu levantar, o meu deitar, o meu sentar, quando eu estou caminhando, o que eu estou pensando. Então, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar a pessoa, para parecer que você está fazendo como deve. Para nós fazermos isso, nós temos que ter consciência de que não estamos servindo a pessoas. Estamos servindo o Senhor. Como o cristão deve servir aos seus senhores aqui na terra? O texto vai repetir o que já foi dito de outra forma.
como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, mais uma vez, é como se você estivesse servindo a Cristo, fazendo de coração. É o seu melhor. Você não está fazendo para o seu patrão, que é rabugento, que é chato, que é intransigente. Você está fazendo para Cristo. Então, faça com sinceridade, faça de boa vontade. Como cristão deve servir a seus senhores aqui na terra? Em sétimo lugar, servindo... Será que eu... É isso mesmo. Servindo de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. A expressão de boa vontade é uma palavra grega, eunoia, e ela significa afeto, bondade, benevolência. Ou seja, você faz com carinho, você dá o seu melhor, você faz prazerosamente, porque você não está fazendo para a pessoa que não é o que você esperava que ela fosse, no trato com você. Você tem que estar com a mente ligada que você está fazendo isso para o Senhor. E para o Senhor você vai fazer o melhor. Se você ama Deus, se você ama Jesus, você vai fazer o melhor para Ele. Se você tem o temor de Deus, se você... E não é questão de nem ter temor, é questão de você amar a Deus. Por que a gente ama a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. E se você tem o Espírito de Deus, você ama a Deus. Eu não conheço uma pessoa que tem o Espírito de Deus que não ame a Deus. Que seu coração não arda por Ele. Se não está ardendo, tem alguma coisa errada em você. Que o Espírito de Deus leva a mim, a você, a amar a Deus, a ter prazer nele, a buscar a Deus. É por isso que temos o Espírito de Deus. E é o Espírito que nos move a fazer isso. É claro que você pode resistir a isso. Mas a natureza que eu e você recebemos quando nascemos de novo é essa. Filipenses 2,14 diz assim: façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. O texto nos chama a atenção para que nós não façamos as coisas murmurando, reclamando. O texto nos chama para fazermos tudo com pureza. Pureza de sentimento, pureza de propósito. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Pode estar todo mundo fazendo tudo errado ao seu redor. Mas você pode, pelo Espírito de Deus e pelo poder de Deus e pela graça de Deus que temos em Jesus, ter uma atitude totalmente diferente da de todo mundo. Mesmo que chamem você de bobo, de careta, de qualquer coisa, porque vão cair em cima de você.
Porque se você faz o seu trabalho direitinho e ninguém faz, então você vai ser uma pedra no sapato dessas pessoas. Porque vai incomodar muita gente. Mas o texto diz, sem murmuração, nem discussão. Você, quando lhe mandam fazer uma coisa, você não tem que discutir com o seu chefe, a menos que ele peça você para dar a sua opinião. Ordens são para ser cumpridas. E quem tem juízo, obedece. Mais importante do que fazer as coisas é como fazemos as coisas. Há duas maneiras de fazer, com boa vontade e com má vontade. Fazer, todos podem fazer, mas quando quem faz reclama, murmura, faz de qualquer jeito, faz de cara feia, fechada, emburrada, faz aos trancos e barrancos, demonstrando a sua insatisfação, isso tira todo o valor do que você faz. Pense que você está fazendo assim para Deus. Ah, mas não estou fazendo para... Claro que está. A Bíblia diz que é para o Senhor que você está fazendo. Porque Ele manda você fazer diferente. Mas quando quem faz de boa vontade, faz com gosto, com afeição, com cuidado, com atenção, com interesse, com dedicação, isso faz toda a diferença. Vai fazer diferença para o seu patrão, para o seu superior hierárquico, e vai fazer diferença diante de Deus. Ele vai aceitar o seu trabalho, mas o que você faz de má vontade não tem nenhum valor diante dele. Você está fazendo na carne. E a única obra que vai dar recompensa para você na eternidade é aquela que você faz movido pelo Espírito de Deus. E só pelo Espírito de Deus para você fazer o que o texto está mandando aqui. A motivação que nos leva a fazer algo é muito mais importante do que o que fazemos. Não é o que fazemos, é como fazemos e por que fazemos. Deus olha o nosso coração, não olha os nossos atos. Os nossos atos são reflexos da nossa motivação. Então, mais importante do que fazer é como eu faço. Nós falamos há pouco sobre dízimos e ofertas. Aliás, falei mais sobre dízimo. Você pode dar, e que chatice, tem que dar. Não dê. Guarde o seu dinheirinho, não é abençoado, Deus não vai te retribuir, não vai te recompensar, nem aqui nem nunca. Porque não foi do coração, não foi com convicção, não foi com certeza. Então não dê. Ele não se agrada disso. Ele conhece a gente por dentro e por fora, então não dá para enganar, não dá para enrolar. Você pode enrolar o seu patrão, mas você não enrola Deus. Paulo sabia, o apóstolo Paulo sabia, que só essa visão de que você serve ao Senhor e não ao homem, só com esse entendimento um escravo cristão poderia obedecer, como ele recomenda aqui. Como o cristão deve servir a seus senhores aqui na terra? Oitavo, e eu acho que é a última coisa. Última coisa com relação aos servos. Vou falar rapidamente também sobre os senhores. Sabendo que o Senhor, agora é o Senhor do céu, recompensará o seu trabalho. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor.
seja servo, seja livre. Ou seja, seja escravo ou não escravo. Nós colhemos aquilo que semeamos, aqui e depois na eternidade. Gálatas 6,7, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, colhemos o que semeamos aqui mesmo. Gálatas 6,9 diz, e não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se não pararmos no meio do caminho, não está acontecendo nada. Lucas 6,38 diz que a gente colhe mesmo aqui também. Lucas 6,38 diz, deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Eu tinha 14 anos quando eu tive o meu primeiro emprego. Eu trabalhava com meu pai na alfaiataria dele, depois na venda de chocolate, mais tarde. Já fui sacoleiro de vender coisa de porta em porta, vendendo chocolate, outras coisas. Já fui de bar em bar, vendendo. Naquela época você vendia Gillette, vendia comprimidos, vários laboratórios a gente comprava lá, meu pai comprava, eu era menino, e ele muitas vezes, durante muito tempo na vida dele, ele trabalhou com isso. Ele era atacadista, mas é um atacadista pequeno, né? Era um depósito, uma salinha bem pequena, semelhante a uma dessas salas que a gente tem aqui, essas menores, depois da maior lá. E ali ele tinha um depósito onde a gente abastecia o sacoleiro. Já fui sacoleiro, já fui de porta em porta vendendo essas coisas, mas eu trabalhei também numa mercearia. Aí foi o meu primeiro emprego fora do trabalho com meu pai. E lá vendia café, vendia tudo. E o café era moído na hora. Você tinha que colocar o saco numa máquina e aquilo enchia o saco ali de café, do pó de café, e você tinha que bater para o pó assentar. Depois você dobrava, fechava. Hoje você compra isso tudo pronto, né? Fechadinho, bonitinho, mas naquela época era assim que vendia. E eu tinha que fazer tudo isso. Usava um guarda-pó branco. E agora, aqui diz, dele será dado boa medida prensada. O que é essa prensada? Essa sacudida, você sacode até o pó, para caber mais. Se você deixar sem fazer isso, não vai caber muito no pacote. Às vezes não dá nem para fechar. Mas se você sacudir, vai caber mais. Aí você põe mais, até não dá mais para colocar. Então, dele será dada boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Colossenses 3, 23 a 25. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aqui no sentido eterno. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça.
a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o servo não é somente aquele que serve a uma outra pessoa na área profissional. Os senhores que eram cristãos, antes de terem alguém sob suas ordens, eles eram servos do Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui muito rapidamente o que temos visto. Nós temos visto que todo o Novo Testamento enfatiza a atitude de submissão. Acabamos de ver em sexto lugar a submissão dos servos aos seus senhores. E vamos ver rapidamente em sétimo lugar a submissão dos senhores ao seu Senhor. Efésios 6:9. É o único verso e ele diz assim: e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Assim podemos perguntar, como um senhor cristão, como um patrão, como um chefe, como um superior hierárquico, deve tratar os seus servos, aqueles que o servem, da mesma maneira como é recomendado aos servos. O texto diz: e vocês, senhores, façam o mesmo como servos, com os servos. E o que é que o texto quer dizer com isso? Basta você voltar ao que foi dito por último. E o verso 8 diz assim: sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Ou seja, seja você um servo, seja você o patrão. Então, se alguém aqui é patrão, se alguém aqui é superior hierárquico, em algum setor, em algum lugar, ele deve saber que aquilo que ele fizer de bom para as pessoas que servem ele, então você vai receber isso de volta. Quem vai te recompensar? O Senhor, porque Ele é o seu chefe. Ele é o seu superior hierárquico. Como o senhor cristão deve tratar os seus servos? Deixando de fazer ameaça aos seus servos. Por quê? A pessoa muitas vezes se reveste de um poder, de uma autoridade e quer... Bom, você está aqui, ou você faz do jeito que você faz, ou então eu vou te mandar embora. Ou então você vai perder essa ou aquela regalia. Isso pode ser usado como um meio de pressionar as pessoas. Isso hoje é chamado de quê mesmo, gente? Assédio. Assédio, como é que é? Moral. Então, isso é maldade. Você pode chamar a pessoa no canto e falar: olha, eu gostaria que você fosse um melhor funcionário, que você fizesse isso de uma maneira melhor, porque não vai ser legal para você. Agora, ameaçar e valer-se da sua posição, sabendo que o cara precisa, e você vai então falar: ó, eu sei que você precisa trabalhar aqui, se você não fizer direito, eu vou fazer isso ou aquilo com você. Ou então vou exonerar você dessa função, ou vou tirar você dessa função, ou vou mandar você embora. Terceiro lugar, como o cristão deve tratar os seus servos? Sabendo que o Senhor, tanto dos servos como dos senhores, está nos céus. E que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Seja você o que for, se você serve ou é senhor, se você serve ou se você está numa posição mais alta do que aqueles que servem você, você tem um superior maior do que você. Se você é cristão, saiba que tem um Senhor no céu e Ele não trata você diferente do que trata os que servem você. Para Ele são todos
iguais. Nós temos que entender que nós temos posições distintas em vários setores, em vários lugares, mas Deus nos vê como pessoas do mesmo nível. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não nos trata com parcialidade. Você tem um título maior, eu vou... Isso com Deus não funciona. Não é assim que Ele vê. Ele vê o coração, Ele vê o que você tem dentro de você. Quando Samuel foi escolher o rei que deveria substituir Saul, os filhos de Jessé foram passados diante dele todos. E ele chegou, pensou que um deles era alto, tinha uma boa aparência, e o Senhor disse: olha, o Senhor não é esse. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração e não a aparência. Passaram 7. E Davi não estava lá, né? Aí ele falou: não tem mais ninguém? Porque não é nenhum desses. Aí foram chamar Davi. Tem um ainda, ele cuida das ovelhas. Aí ele mandou chamar, e o Senhor falou: é esse. No Império Romano, os senhores podiam castigar, açoitar, vender, maltratar, humilhar, cortar benefícios, matar até. Mas os senhores cristãos não deviam fazer isso. A razão para serem diferentes dos demais senhores está no verso 9. Vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Existe um texto nas Escrituras que me emociona bastante. Eu não sei se é a menor epístola, mas é uma das menores. Talvez João consiga ser a menor. A segunda e terceira epístola de João são bem pequenininhas, talvez menor do que esta. Estou me referindo à epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon tinha um escravo, e esse escravo fugiu. E esse escravo acabou preso. E foi para a prisão. E lá na prisão ele encontrou Paulo, que estava preso porque pregava o Evangelho. E Paulo falou de Jesus para ele. Paulo ganhou esse escravo fujão para Jesus. E então Paulo escreveu uma epístola que leva o nome de Filemon, porque foi dirigida ao proprietário desse escravo. E a maneira como Paulo, o apóstolo, fala de Onésimo, esse escravo, é uma coisa muito emocionante. Mas eu vou citar apenas 2 versos. No final da epístola ele diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então Paulo está dizendo: olha, recebe esse escravo fujão, você vai receber ele como seu irmão. Não vai ser mais como escravo. Ele vai voltar, vai servir você, mas você vai tratar a ele como um irmão. Quer como ser humano, porque é assim que o ser humano tem que ser tratado bem. Quer como irmão no Senhor. E ele disse:
não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. E Jesus disse em João 20, 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. O que Jesus promete é que Deus vai honrar quem serve. Quem serve a Ele, quem serve aos homens, sabendo que está servindo ao Senhor. Você não vai perder a sua recompensa nem aqui, nem na eternidade. Por isso que a Bíblia tem mandamentos tanto para os servos como para os senhores. Eu não vou repeti-los, mas esse é o nosso texto básico, Efésios 6, 5 a 9.